Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam derramadas, continue sendo derramadas sobre nossas vidas, enquanto ouvimos a sua santa palavra. Irmãos, continuamos as exposições a respeito do reino de Deus e estamos expondo as parábolas do reino. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 13, versos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. Semana passada nós falamos sobre a parábola da semente que cresce, que nasce e cresce. Também sobre o mesmo tema, o crescimento e avanço do reino de Deus. Hoje, a parábola do grão de mostarda. E no próximo domingo, a parábola do fermento. E assim nós concluímos as parábolas sobre o avanço do reino de Deus. Mateus, capítulo 13, do verso 31 a 32, diz assim a palavra do nosso Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Deus de graça, misericórdia, poder e amor, Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da aliança. O Senhor fala com o Teu povo, o povo do pacto, ó Deus. Aqui estamos, convocados pelo Senhor, para ouvirmos a Sua voz. E agora, Senhor, nos colocamos perante o Senhor humildemente e pedimos, ó Deus, que o Senhor, por Sua graça, mais uma vez, fale ao nosso coração, ó Deus. Quebranta-nos, Senhor, ilumina o nosso entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos boa disposição de mente e de coração para receber, ó Deus, a Tua palavra, para obedecer a Tua verdade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, tanto para compreender quanto para obedecer à verdade do Senhor. Por isso pedimos, ó Deus Santo, seja gracioso conosco e nos abençoe, e nos conduz, Senhor, cativos à obediência de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a submeter nossas mentes e corações ao senhorio do nosso Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e confiamos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, eu quero começar, como sempre, com uma história. E a história que eu vou contar agora não é uma história real, verdadeira, mas é uma bela história que serve para ilustrar o que nós vamos aprender hoje na parábola da semente de mostarda. Essa história conta que uma senhora de uma pequena cidade, onde tinha uma estação de trem, uma boa senhora, uma senhora conhecida por todos, conhecida por sua delicadeza, generosidade, preocupação com os outros, que essa senhora constantemente ia até o mercadinho da cidade comprar sementes para os seus pássaros. E ela sempre parava para descansar na estação. E ela observou que havia um canto da estação que era estranho, era feio, era largado, tinha terra, podia ser plantado, mas ninguém nunca se preocupou em plantar nada ali. E aquela senhora, então, tomou uma pequena semente de girassol, que era a semente que ela geralmente comprava para os seus pássaros. Ela pega uma semente de girassol, cava um buraquinho naquela terra e coloca a semente lá. Alguém curioso, então, pergunta para ela: o que a senhora está fazendo? Ela disse: esse canto da estação é muito feio. Eu vou plantar uma semente de girassol aqui. Amanhã eu volto para regar. E ela, então, aquela pessoa, então, observa aquilo e depois que ela sai, comenta com outras pessoas. Qual a diferença que uma semente de girassol vai fazer aqui? Qual a diferença que uma semente de girassol vai fazer nesse canto da estação? Essa velhinha não está bem, não.
ela está com alguma dificuldade mental, algum problema de cabeça. Outro dia, a senhora volta e começa a regar a planta. E sempre que ela passava, trazia consigo uma garrafinha de água e então regava aquela semente. E as pessoas sempre comentavam que ela talvez não estava em seu juízo, porque qual diferença ou que diferença uma pequena semente de girassol faria naquele lugar? Bem, talvez essa história e a atitude ridícula daquela senhora de querer transformar um canto da estação, um ambiente da estação com apenas uma semente de girassol, represente bem o que talvez alguns viam a respeito do modo que Jesus estava trazendo ou anunciando o reino na terra. O reino chegando através de um homem simples, de pescadores rudes, de homens que não tinham letramento, que não tinham influência na sociedade, eram pescadores, eram pecadores, que talvez não tinham nenhuma relevância para a sociedade, e através daqueles homens, eles iam distribuir a semente do evangelho pelo mundo inteiro. Talvez alguns olhassem e dissessem, não é este o reino anunciado no Antigo Testamento. Não é assim que o reino foi anunciado. O reino que foi anunciado é um reino de grandezas e de glórias. Não é um reino de pequena semente. E então Jesus toma a menor semente da horta, que era comum para aquelas pessoas, e então conta a parábola do reino, contando, mostrando para eles que ainda que a semente do reino fosse pequena e que o começo do reino fosse um começo humilde, que o reino de Deus cresceria e espalharia por toda a terra. Jesus sempre ensinou por parábolas. Se você tomar as escrituras, os evangelhos, e você olhar profundamente, avaliar, mesmo em momentos em que ele não anuncia que ele está contando uma parábola, às vezes no meio do ensino ele insere uma pequena parábola e usa uma ilustração para ensinar uma verdade espiritual. E nós temos visto que Jesus usava essas parábolas especialmente para ensinar a respeito do reino de Deus. E ele frequentemente fazia isso para comunicar de forma simples aos seus discípulos verdades espirituais profundas, que para quem ouvia de fora e não tinha discernimento espiritual, era só uma história comum, uma história que não tinha muito impacto talvez, mas para os discípulos, Jesus estava ensinando verdades espirituais através de histórias comuns. Essa parábola que acabamos de ler é bem parecida com a parábola da semente que nós lemos na semana passada, que nós ouvimos na semana passada. A semente que foi plantada e que o agricultor aguarda o processo de germinação, de crescimento, até que chegue a hora da colheita. Mas aqui Jesus toma uma semente específica, a semente de mostarda, e ele então ilustra o reino, fala do reino através dessa pequena semente. Com essa parábola, ele enfatiza o avanço surpreendente do reino através de um pequeno começo. O reino de Deus começa pequeno e avança pelo mundo, como a semente de mostarda começa pequena e chega a ser um grande arbusto, que ele chama aqui de uma árvore grande, se torna uma árvore grande. Qual é a verdade principal, então, do Senhor Jesus nessa parábola? Que o reino de Deus tem um início pequeno e quase imperceptível, mas que o seu crescimento é inevitável, é irresistível, é grandioso e pode abrigar pessoas de todos os lugares da terra e de todas as épocas. Essa é a mensagem central dessa parábola. Olhemos então para a parábola e vamos ver o que Jesus nos mostra através dela. Em primeiro lugar, essa parábola mostra o humilde começo do reino de Deus, da mesma forma que a parábola da semente da semana passada também mostrou o humilde começo do reino de Deus. Versículo 31, Jesus diz: o reino de Deus, o reino dos céus
é semelhante a um grão de mostarda. E aí ele destaca que, na verdade, é a menor de todas as sementes, no verso 32. Verso 31, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Verso 32, que, na verdade, é a menor de todas as sementes. Por que a mostarda? Porque Jesus toma exatamente essa planta, essa semente, para falar a respeito do reino de Deus. Porque Jesus usou uma hortaliça para falar do reino de Deus, e até a chama de árvore, se no Antigo Testamento nós vimos o próprio Deus usando outras figuras de árvores, que eram mais imponentes, grandiosas e poderosas, e que talvez representariam melhor o poder e a grandeza do reino que os judeus esperavam. Por que ele não usou outras árvores que culturalmente e espiritualmente tinham mais significado, eram mais importantes para o povo judeu e para a maioria, que era a maioria do público dele naquele momento? Por que ele não fez isso? Por exemplo, por que ele não usou como exemplo a tamareira, que é uma árvore que demora muito tempo para produzir, mas que é uma árvore que também dura muitos e muitos anos. Dizem que a tamareira, que quem planta uma tamareira não colhe seu fruto, porque ela demora 100 anos para produzir, mas ela dura milênios. Talvez fosse boa para falar sobre a eternidade do reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno, mas ela fala de um fruto que demora a demonstrar, a ser demonstrado, que demora a aparecer. Por que Jesus não usou essa tamareira, que era símbolo da vida longa? Como no Salmo 92, no verso 12, nós lemos: o justo florescerá como a palmeira. E a palmeira descrita ali era a árvore de tâmara, era a palmeira de tâmaras. O justo florescerá como uma tamareira. Por que ele não toma esse exemplo, então, para falar do seu reino? Ou talvez o cedro. O cedro, que era símbolo de grandeza, de força. Como nós lemos no próprio Salmo 92, no mesmo verso 12, que o justo floresceria como uma tamareira, lá também ele diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Os cedros do Líbano são famosos mundialmente, conhecidos em todo o mundo e especialmente naquela época como uma madeira nobre para construções, a madeira de vigamento, madeira forte. Por que Jesus não usou a árvore de cedro para falar do seu reino, para falar da força do seu reino, da grandeza do seu reino? Ou talvez o carvalho, que é tomado pelo Senhor para ser usado como símbolo de justiça, porque era uma árvore muito alta e reta, e então exemplificava a retidão do justo, a retidão daquele que anda perante a face do Senhor. Em Isaías capítulo 61, quanto à profecia do Senhor Jesus, que ele receberia o Espírito, a unção do Espírito de Deus para proclamar o Evangelho, e ele abençoaria pessoas, abençoaria encarcerados, livraria cativos, e ele transformaria tão profundamente a vida daquelas pessoas, e aí o verso 3 diz: a fim de que essas pessoas sejam chamadas carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Por que Jesus não usa essa árvore, que de certo era uma árvore muito importante para a cultura judaica, para os seus ouvintes naquele momento? Talvez o cipreste. Vocês devem se lembrar que a Arca de Noé foi construída de cipreste, que os forramentos do templo de Salomão foi feito com o cipreste. Além de ser uma madeira nobre, fácil de tirar tábuas longas, era uma madeira que exalava um perfume muito agradável. E o templo foi forrado com madeiras, com tábuas de cipreste. Por que o Senhor não usou essa árvore, que era símbolo de durabilidade, que era símbolo de resistência? E o Senhor ordenou que Noé construísse a arca exatamente com essa madeira, porque ela iria resistir ao grande temporal. Por que Jesus não usou para falar da força do seu reino, da resistência do seu reino? E ele toma uma hortaliça.
uma planta que nem é tão grande quanto uma árvore de fato para ser chamado de árvore. Por quê? Bem, pensemos nas razões evidentes aqui. As razões por que Jesus usa essa figura da mostarda, da semente de mostarda. Em primeiro lugar, porque havia uma facilidade de encontrar essa planta no lugar onde Jesus estava. Se vocês voltarem no início do capítulo 13, você vai ver que Jesus estava na região da Galileia. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e ele então ensinava para aquela multidão. Ele estava na Galileia, possivelmente na região de Cafarnaum, e ele estava, que era a cidade de muitos dos seus discípulos, de muitos conhecidos dele, e que possivelmente era local da residência dele quando ele estava na Galileia. E ele então estava ali à beira-mar ensinando para os discípulos, e se os irmãos se lembram, aquela região era uma região muito fértil. O lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, era um lago de água doce, não era um mar de água salgada. Portanto, era um lago de água doce que era útil para irrigar, para molhar as plantas. E então, ali naquela região, onde havia vales muito férteis, haviam grandes plantações. Ali era uma das regiões mais produtivas de Israel. Então, sementes, hortaliças, geralmente são plantadas mais próximo da água, porque precisam ser irrigadas diariamente. Quase todas as hortaliças precisam ser irrigadas diariamente. Possivelmente, Jesus estava falando com eles e eles podiam avistar alguns pés de mostarda diante dos seus olhos. Então, era uma planta de fácil acesso, fácil de ser encontrada. E ele provavelmente contou essa parábola apontando ou mostrando um pé de mostarda para os seus discípulos. A razão mais evidente do texto é que a semente de mostarda era conhecida entre os judeus como a menor semente cultivável de hortaliça. Não havia nenhuma outra hortaliça cuja semente fosse tão pequena. E certamente estavam falando da mostarda negra, que não é essa mostarda que nós conhecemos, né, que a semente é bem menor mesmo, é minúscula, mas a mostarda negra, a semente tem em torno de 2 milímetros o tamanho dela. É muito pequena, é muito menor do que uma semente de pimenta do reino, por exemplo. E essa semente era comum, a mostarda negra é comum da região da Palestina, daquela região onde Jesus estava pregando às multidões. Então era uma semente conhecida, uma semente pequena, e a ênfase de Jesus era exatamente no tamanho da semente que dava uma árvore grande, uma planta grande. A planta crescia muito e crescia rápido. A sua germinação era tão rápida que de 3 a 7 dias você já começava a ver o broto da mostarda saindo da terra. O crescimento era também acelerado. Com 3 semanas já era possível colher folhas, já era possível tirar folhas da mostarda. E assim a planta crescia rapidamente e com 30 a 45 dias ela já começava a dar flores. E o objetivo, de fato, era que desse flores para colher a semente. E a maturação da semente ia no máximo de 60 a 90 dias. Então, aquela planta produzia sementes em 3 meses. Produzia e amadurecia sementes em 3 meses. Então, era algo muito rápido. E Jesus, então, toma exatamente essa semente para mostrar o avanço do seu reino, o progresso do evangelho, o crescimento do reino de Deus, que começou pequeno, ele sozinho, convocando 12 homens irrelevantes para a sociedade, talvez, e que fizeram uma grande diferença no mundo. O ministério de Jesus
começa insignificante. Um carpinteiro da cidade de Nazaré, 12 discípulos sem status, ele rejeitado pelas autoridades judaicas, talvez até chamado de mestre por alguns, como Nicodemos, ou reconhecido por outros mais tarde como Gamaliel, mas era uma pessoa que não tinha o respeito, a notoriedade das autoridades religiosas da cidade. Vocês se lembram que o Sinédrio era formado de 71 homens, 70 juízes e o sumo sacerdote. 71 homens formavam o Sinédrio. E esses homens não reconheceram a Jesus como, de fato, o Senhor, o Messias prometido. Mais tarde, alguns sacerdotes vieram a crer, mas ele não tinha respeito, notoriedade entre as autoridades judaicas. Assim começou o reino. Assim inaugurou o reino de Cristo na terra. Pequeno, insignificante, irrelevante. Como a semente de mostarda colocada na terra e que escondida ali parece insignificante, irrelevante. João Calvino, no comentário sobre as parábolas nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele diz que parece que Cristo quer que nós nos acostumemos a ver a glória do reino em uma aparência desprezível e oculta. Exatamente para que nós possamos perceber a grandeza do poder de Deus. O que ele diz parece que Cristo quer que acostumemos a ver a glória do reino sob uma aparência desprezível e oculta, pois nada é mais contrário à razão humana do que imaginar que o reino de Deus se propague por meios tão frágeis. Veja a grandeza do poder de Deus, a glória de Deus. Talvez, se muitos homens talvez me conhecessem e fosse me ouvir ou me entrevistar para tomar um lugar, para assumir uma posição grandiosa numa empresa, numa multinacional, eu seria rejeitado por todos eles, porque eu não tenho as qualificações para algo tão grandioso. No entanto, a igreja, como agência do reino, tem a maior de todas as tarefas nesse mundo. E eu fui chamado, eu fui contratado para uma posição tão grandiosa, que é de anunciar a salvação de Deus. Não há nada mais grandioso, não há empreendimento mais grandioso, mais significativo do que a obra da redenção, a obra da salvação. E Deus chama pecadores, como Paulo diz, ele escolhe coisas que não são, coisas frágeis, coisas insignificantes e desprezíveis, para envergonhar aquelas que são fortes perante os olhos humanos. O pastor Sproul, também analisando o Evangelho de Mateus, disse o seguinte: a semente do reino é a palavra. Ela não exige espetáculo, mas ela exige poder, o poder soberano do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo muitas vezes é manifestado silenciosamente. O reino do mundo, o império de Satanás é barulhento, o mal é barulhento, o mal é espalhafatoso. Onde ele chega, ele causa desordem, ele é notado, ele chama atenção. O reino de Deus, ele é suave, ele chega imperceptível, quase sem notar, e ele vai transformando, e transformando, e transformando poderosamente, ao ponto de calar a bagunça e o caos do mal. Ele abafa o barulho do mal, ele abafa o barulho de Satanás, quando ele chega
e ele estabelece o seu domínio e ele declara o seu governo no coração das pessoas que estavam sendo perturbadas por Satanás, pelo inimigo. O reino de Deus começa muitas vezes insignificante, pequeno, e sem ser notado, para alguns irrelevante. E é exatamente por isso que Jesus toma a semente de mostarda como figura para falar sobre o reino de Deus. Uma pequena semente que começa com um começo humilde. E aí nós lembramos de Zacarias capítulo 4, verso 10 novamente, quando Zacarias chama o povo de Deus a não desprezar os humildes começos. E ele diz que aqueles que desprezaram os humildes começos, um dia ainda veriam a glória do Senhor. E ele estava se referindo ao templo, mas não ao templo físico, mas ao próprio reino de Deus. O povo olha para o templo e desanima ao ver o templo pequeno, e ele então diz que o povo estava desanimado com o humilde começo daquele segundo templo, mas que eles veriam ainda o reino de Deus, a glória de Deus, manifestada de forma poderosa. Essa é a primeira coisa que o reino, ou que a parábola da semente nos mostra. O humilde começo do reino de Deus. E nós somos chamados a não desprezar o humilde começo do reino de Deus. A segunda coisa que a parábola nos mostra é o crescimento extraordinário do reino de Deus. No verso 32, Jesus diz assim: o qual, a semente da mostarda, qual na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. A ênfase aqui é uma árvore, uma semente pequena, que produz a maior das hortaliças. Uma semente pequena que germina e crescida produz a maior das hortaliças, que se faz árvore. Um crescimento admirável. Um crescimento admirável comparando em proporção com a semente. A semente minúscula, que dá para segurar assim. E a planta se torna uma planta grandiosa. A pequena semente se torna uma árvore. Bem, é claro que Jesus está usando aqui, ao chamar um pé de mostarda de árvore, uma linguagem hiperbólica. Ou seja, ele está fazendo uma hipérbole ao falar, ao chamar, ao categorizar, ao classificar um pé de mostarda como uma árvore, para enfatizar a transformação da pequena semente na grande planta. Uma pequena semente se torna uma grande planta. O pé de mostarda não é uma árvore de fato, ele é um arbusto, ele é uma hortaliça. Mas a mostarda negra da região da Palestina, e certamente é essa que está em voga no texto, ela cresce até atingir de 3 a 3,5 e até 4 metros de altura, um pé de mostarda. E eu quis investigar, e eu fui realmente buscar se de fato era assim. E eu vi pessoas tirarem foto comparando. E um homem desse tamanhozinho assim, um pé de mostarda maior do que ele. Eu fui olhar se era mostarda mesmo. E de fato é a flor da mostarda, né, bem parecida com essa que nós temos. A que nós temos ela é um pouco diferente, não cresce tanto, mas a mostarda negra chega a ter 2 metros, 3 metros ou 4 metros de altura. Isso tudo, esse nascimento, a germinação e o crescimento, tudo acontece em 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. A árvore a planta chega a tornar como uma árvore. E isso é impressionante, porque a semente é minúscula, mas a planta é grandiosa. De fato, nenhuma hortaliça cresce tanto como a mostarda.
ela pode ser considerada, então, a rainha das hortaliças. E aí Jesus toma essa planta para falar do crescimento sobrenatural do reino de Deus. O reino de Deus, o desenvolvimento do reino de Deus é comparado a essa planta, ao tamanho da semente, comparando ao tamanho do seu começo, e ao tamanho da planta, comparando o tamanho da expansão do evangelho, do reino de Deus na história. Sim, o reino de Deus que começou pequeno, na pequena cidade de Jerusalém, expandiu para Samaria, para toda a Judéia e até os confins da terra. É isso que Jesus disse que iria acontecer quando ele promete o Espírito Santo. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Até o fim do mundo, os confins da terra. Certamente na mente do judeu, na mente dos discípulos de Jesus, quando houve os fins da terra, os confins da terra, pensavam nos limites conhecidos por eles naquela época. Não imaginavam que o evangelho saía da pequena Jerusalém e se espalharia pela Europa, e cruzaria os mares, chegaria na Oceania, chegaria nas Américas e alcançaria todo o território mundial, toda a terra. Há alguns lugares e alguns poucos povos, em comparação ao alcance que o evangelho já chegou, poucos no sentido de que muitos já foram alcançados, mas ainda há muitos a serem alcançados. Há alguns povos ainda que não receberam a mensagem do evangelho, que não tem uma igreja plantada entre eles. Se você pegar um livro chamado Intercessão Mundial, esse livro traz um relatório de todos os países e de todos os povos étnicos do mundo. E lá você tem a classificação daqueles que têm menos de 0,01%, que é considerado um povo não alcançado. E alguns são considerados menos alcançados, porque há pouco testemunho do evangelho entre eles. Mas ainda assim, o evangelho chegou nos 4 cantos da terra, de leste a oeste, de norte a sul. O evangelho do Senhor se expandiu. Lá no início, nós vimos, no primeiro século, a igreja expandindo o evangelho e ele ia crescendo até o ponto de alguns chegarem a preocupar. Quando o evangelho chegou em Tessalônica, por exemplo, os judeus se reuniram, prenderam um senhor chamado Jason, e que na verdade queriam pegar Paulo, prendê-lo, mas aí prenderam esse senhor, e depois de questionar, de interrogar bastante, chegaram, reuniram e comunicaram: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então ele mostra que o evangelho que começou pequeno em Jerusalém, com aqueles poucos homens, agora se expandia por todo o Império Romano, chegava em todos os cantos do Império Romano. E eles dizem: estes que transtornam o mundo chegaram também até nós. Martin Lloyd Jones, que foi um grande pregador, considerado o último dos puritanos, o puritano mais moderno, ele disse o seguinte: a história da igreja é a prova viva de que a semente do reino é viva e poderosa. A igreja passou por diversas perseguições, mas nenhuma perseguição, nenhum império, nenhum ceticismo foi capaz de pará-la. A igreja nunca se acovardou diante das perseguições, diante dos intentos do mal contra a igreja. A igreja sempre foi perseguida. O reino de Deus sempre foi combatido, mas o reino de Deus permanece fiel. Assim como há uma agência do reino, há também uma agência do contra-reino. Há uma agência do império maligno militando contra o reino de Deus. A gente percebe isso claramente quando o Senhor Jesus ressuscita em Mateus, no capítulo 28,
27, 28, descreve a ressurreição e os últimos momentos de Jesus na terra, antes de sua ascensão aos céus. Então, quando Jesus ressuscita, e os romanos e também os judeus descobriram que ele não estava mais no túmulo, eles chamaram os soldados que estavam vigiando o túmulo, e então pagaram para os soldados contarem uma mentira, de que os discípulos de Jesus haviam vindo à noite, roubado o corpo de Jesus e escondido. Mateus escreve cerca de 30 anos depois da ressurreição. E se você ler lá em Mateus, ele vai dizer que até aqueles dias, 30 anos depois, essa história de que Jesus tinha sido roubado ainda era contada entre eles. Então havia uma agência financiada do mal, propagando mentira contra o reino de Deus. A maior notícia do reino é que o rei ressuscitou. E é exatamente essa notícia que eles queriam parar. Mas ainda assim, o reino progrediu, o reino avançou, o reino cresceu. Você está tão distante, a milhares de quilômetros de onde Jesus morreu. Mas a milhares de quilômetros de onde Jesus morreu, e a milhares de anos depois da morte de Jesus, você foi alcançado pela semente do reino. Você foi alcançado pela graça do Senhor. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus expande, cresce e ninguém pode deter. Eu lembro quando eu era criança, o pastor da nossa igreja, o pastor Tarcílio Vieira de Moraes, colocou um alto-falante no topo, na torre da igreja. Nossa igreja tinha uma torrezinha e ele colocou um alto-falante lá na torre da igreja. E ele transmitia, ele tinha um programa de rádio, uma rádio local, e ele transmitia esse programa para toda a comunidade. Transmitia nos rádios e colocava no alto-falante lá. E aí a gente ficava ouvindo hinos, e o que eu mais gostava de tocar era: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém pode deter o Evangelho. Ninguém pode deter o reino de Deus. A semente germina, a semente brota, a semente cresce e espalha pelo mundo. E assim é o reino de Deus. E nós devemos louvá-lo, porque o reino de Deus chegou até nós. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que a palavra de Deus é como uma leoa. Você não precisa defendê-la, apenas solte-a e ela se defenderá. O que ele está dizendo com isso é: a palavra de Deus não precisa de defesa, apenas pregue-a. Pregue-a e ela cumprirá o seu papel. A palavra de Deus é como uma leoa. Ela não precisa de defesa. Solte-a e ela se defenderá sozinha. Solte-a e ela propagará, e ela chegará a todos os cantos. Por isso, nós somos chamados a pregar com fidelidade o evangelho do reino, porque o reino de Deus é semeado, ele germina e ele cresce, ele avança. Ainda que nós enfrentemos oposições, ainda que nós enfrentemos indiferença, o reino de Deus propaga, o reino de Deus cresce. A prova é que o reino de Deus chegou a você, a sua família, a sua casa. O reino de Deus nos transformou. O evangelho do reino de Deus nos alcançou. A terceira coisa que a parábola nos mostra é que o reino de Deus acolhe e abriga pessoas do mundo inteiro. No final do verso 32 diz assim: de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pense nessa parábola na mente judaica. Em primeiro lugar, como nós já vimos, os judeus certamente esperariam ver outra árvore ser usada como figura do reino de Deus. Haviam árvores mais significativas. Mostarda nem era uma árvore, era um arbusto. Certamente, na mente deles, isso já era um contrassenso. Por que Jesus está falando do grandioso reino, do maravilhoso, glorioso reino de Deus, usando uma figura menor, se há figuras maiores que podem ser usadas para ilustrar? Além disso, ao falar que as aves dos céus viriam pousar nos galhos do reino, fazer seus ninhos nos galhos do reino,
certamente isso também causava um incômodo no judeu, porque as aves dos céus, geralmente, era uma referência às aves, algumas aves, que eram imundas na lei judaica. Aves que não eram domésticas, aves silvestres, e algumas certamente incluía algumas aves cerimonialmente impuras, alguns pássaros que a lei do Senhor nem permitia que o povo tivesse contato, ou que criasse essas aves, ou que consumisse essas aves. A começar que eram aves silvestres, né? Mas aí nós vimos o Senhor Jesus dizendo que as aves dos céus vêm aninhar-se nessa planta, na mostarda. Alguns intérpretes tentando fazer jus talvez ao que os judeus, ou a lei judaica, aos que os judeus pensavam, chegaram a dizer que essas aves eram elementos estranhos ao reino de Deus. E de fato são elementos estranhos. Mas esses são incluídos no reino de Deus. Mas esses intérpretes entendiam que era, na verdade, uma referência a elementos que se aproveitavam do reino. As pessoas que vinham, se infiltravam na igreja, aproveitavam dos benefícios do reino, mas que, na verdade, não fazia parte do reino. Sim, isso é verdade, há isso. Mas nós precisamos ver se a parábola está dizendo isso. O próprio John MacArthur, que é um intérprete que nós respeitamos, estudamos, lemos muito, ele também entendia que esse crescimento da mostarda é anormal. E que o reino de Deus não é uma coisa estranha, que cresce anormalmente. Que aqui o texto está dizendo que a mostarda cresce e vira árvore, que na verdade ele deveria ser só um arbusto. E que ele talvez representa uma forma corrompida e institucional do reino. E que as aves seriam representações de agentes impuros, de agentes mundanos ou satânicos, infiltrando no reino. Mas não parece ser isso que o texto aponta. Olhemos para o texto e vejamos como a maioria dos intérpretes cristãos pensam, como William Hendrickson, que é muito respeitado entre os presbiterianos, né? Também Sproul, que eles veem as aves como representando pessoas ou povos que para o judeu estavam fora do pacto, não eram bem-vindos, não eram puros, mas que o reino os chama e os acolhe debaixo da proteção do reino, debaixo dos cuidados do reino do Senhor, fazendo desses estranhos, desses estrangeiros, parte da família do reino, parte do povo da aliança. E isso está mais de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus prega o evangelho, ainda que ele seja judeu, e ele diz que a salvação vem dos judeus, mas o evangelho que ele prega é o evangelho do reino para judeus e para não-judeus, que são chamados de os gentios. Então o evangelho é para todos os tipos de pessoas, de todos os lugares do mundo. O que ele mostra através do seu próprio ministério, ao acolher estrangeiros como a mulher Ciro-Fenícia, como outros estrangeiros que vieram e creram nele, como o oficial da rainha Candace, que converte-se e é batizado por Filipe, outros estrangeiros que vieram ao reino, e depois, como Paulo, como o próprio Pedro, que era resistente à ideia de gentios entrando no reino, o próprio Pedro é chamado para pregar a Cornélio, que era um estrangeiro, e depois Paulo, Barnabé e outros apóstolos saindo dos limites judaicos e indo pregar, e lá pregando a judeus e gentios, forma igrejas mistas, igrejas de judeus e gentios, de judeus e não judeus. Assim, essa referência sobre as aves que vêm e se aninham e caçam proteção e procuram proteção embaixo do pé de mostarda é uma referência a pessoas de todos os lugares do mundo vindo para a proteção do reino de Deus. Nós encontramos eco dessa verdade no Antigo Testamento.
Ezequiel capítulo 17, versículo 22 e 24 a 24, quando o rei de Israel, Zedequias, tenta negociar procurando proteção, então o Senhor chama o rei estrangeiro por o nome de uma árvore, refere-se ao rei de Israel como se ele fosse uma videira, uma planta de uva, mas aí no final ele dá uma promessa, no verso 22 a 24. Assim diz o Senhor, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. A ponta de um cedro, se vocês se lembram, Isaías se refere a ponta como o rebento de Jessé. Vocês se lembram? O rebento é aquele brotinho que nasce, que quebra facilmente, né? Quando ele está novinho, você corta uma árvore, no toco, começa a nascer o broto. O broto, quando ele está muito frágil, pequeno, é o rebento. Então, é uma referência a isso. Eu tomarei a ponta de um cedro, eu tomarei um rebento de um cedro, e eu a plantarei. Do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Então ele dá essa promessa de que ele tiraria daquele tronco um pequeno rebento e ele plantaria esse rebento no alto de um morro. E aí, no versículo seguinte, ele diz assim: no monte alto de Israel eu o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Deus estava falando de árvore aqui? Ele estava falando do rei que combatia Israel, e ele diz: eu combati a árvore alta, eu venci os inimigos de Israel, e eu tomei um rebento e o plantei. E debaixo desse rebento, animais de todas as espécies virão e passarão a habitar, debaixo da segurança do reino do Messias, do reino de Deus. Então você vê que já no Antigo Testamento, a mesma parábola é usada, só que lá com um cedro, e não um pé de mostarda. Mas aí nós vimos isso, então, que o reino de Deus tem alcance universal, como Efésios 2, versos 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Eu não sei se você já investigou a sua genealogia, se você já investigou a sua história, mas eu estou certo que talvez a maioria de nós, ou muitos de nós aqui, não tem qualquer vinculação com judeus. Mesmo como eu disse um dia aqui, mesmo os que têm nome de árvore, como eu, né? Nem sei se eu tenho alguma vinculação com o povo judeu. Porque geralmente quem tem nome de árvore herdou dos judeus que vieram fugidos de Portugal. Durante o Holocausto, a perseguição saiu da Alemanha e começou a tomar toda a Europa. E muitos judeus foram perseguidos em Portugal. Cerca de 20 mil foram mortos. E muitos deles vinham para o Brasil, tiravam o seu nome judaico e colocavam o nome de uma árvore, de uma planta que era importante para eles na cultura. O meu sobrenome é Pereira, que é a árvore que produz pera, né? Tem muitos Silveira, Oliveira no Brasil. A gente não sabe nem se nós somos descendentes de judeus. O fato é que nós somos descendentes de Abraão. O fato é que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Pela fé, nós fomos colocados no reino. Em Cristo Jesus, todos nós agora fazemos parte do reino do nosso Senhor. Nós fomos colocados debaixo dos galhos do reino. Nós nos aninhamos e nos protegemos lá. Estamos seguros debaixo do reino do senhorio de Cristo Jesus. John Stott, analisando
a mensagem de Efésios, sobre esse texto que eu acabei de ler, ele disse o seguinte: a igreja, como agência do reino, deve ser um lar para todos os povos. Não há espaço para nacionalismo, para elitismo ou segregação racial no reino de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, descendentes do pai Abraão, todos nós. Não há diferença, não há distinção entre nós. Não há qualquer distinção racial. O reino de Deus, então, é mostrado nessa parábola com um alcance universal. O reino é universal. Não apenas em extensão geográfica, mas em abrangência espiritual. Não apenas em abrangência temporal, porque abrange todas as épocas, mas em aplicação espiritual. O reino de Deus não conhece fronteiras estabelecidas pelo homem. E ainda que os servos de Deus possam ser presos, ou possa se colocar muralhas para impedir a entrada dos servos de Deus, como por exemplo na Coreia do Norte, onde há muros e é proibido a entrada de crentes, ainda assim a semente do reino passou por cima do muro. O vento do Espírito soprou a semente caiu, e nós temos o testemunho de muitos crentes, de filhos do reino, dentro da Coreia do Norte. Na China, anos atrás, décadas atrás, nós vimos a história da grande perseguição e era proibido ser crente na China. E ainda assim, muitos receberam o evangelho e a igreja chinesa cresceu mais do que todas as igrejas no mundo naquela época. É claro que cresceu com muitos efeitos colaterais, nasceram muitas seitas e heresias, mas o evangelho do reino se estabeleceu. O povo verdadeiro está lá. Os crentes verdadeiros estão na China. Porque a semente do reino passou por cima da muralha e entrou em países fechados. O reino de Deus se expande. Ninguém pode prender o reino de Deus. Ninguém pode prender a semente do reino. Ela se expande e alcança todo mundo. Mas isso traz responsabilidades. Em primeiro lugar, de nós como crentes não desprezarmos o poder avassalador da semente do reino. A semente do reino pode crescer dentro do coração do homem e transformar um homem rebelde, resistente ao senhorio de Cristo, num servo obediente do Senhor. E você conhece certamente muitas histórias. E a principal delas, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, que era um homem resistente ao evangelho, mas que ele teve um encontro com o rei, e a semente do reino caiu em seu coração. E a semente do reino, a pequena semente do reino, destruiu as fortalezas do coração de Paulo. E ele veio a crer e se tornou um servo do Senhor. Não despreze a pregação do evangelho. Não despreze as poucas palavras que você pode falar ao seu colega de trabalho. Não despreze, porque Deus pode usar a semente do reino através da sua boca para quebrantar um coração e trazer um eleito do Senhor ao reino. Vocês se lembram da serva de Naamã? Da história da serva de Naamã? Quem sabe o nome dela? Ninguém. Porque nem sequer o seu nome foi mencionado nas Escrituras. Quantas vezes ela apareceu na Bíblia? Uma única vez essa serva, essa menina, uma adolescente, apareceu nas Escrituras. De quem ela era serva? De Naamã, o general do povo que matou os seus pais, os seus avós, que matou o seu povo lá em Jerusalém e que levou ela como escrava para trabalhar dentro da casa deles. Mas aquela menina, que pela graça do Senhor venceu todas as amarguras e ressentimentos que ela podia ter contra Naamã e sua família, quando viu Naamã tomado de lepra, ela fala 19 palavras. 19 palavras. Ah, se o meu Senhor estivesse ou pudesse estar com o profeta, certamente ele seria curado. A mulher chama ele e diz: olha, a serva
diz que tem um profeta lá nas terras de Israel que pode te curar. E esse homem sai e vai à procura desse profeta, e ele faz, e ele obedece o que o profeta ordena, e ele é curado, e ele volta dando testemunho, volta para a Babilônia, dando testemunho do poder do Deus de Israel que havia curado ele. Uma menina sem nome que falou 19 palavras mudou a vida de um homem. Não despreze o poder do Evangelho, não despreze o poder da semente. A semente do Evangelho é poderosa. O poder não está na sua capacidade de persuasão, na sua capacidade de explicar bem o Evangelho. Pregue o Evangelho, lança a semente e deixa quem faz germinar a semente cuidar da germinação. Quem faz isso é o Espírito Santo, não é você. Fale, não despreze o poder da semente. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o avanço do reino ele se revela no avanço do senhorio de Cristo, ou quanto mais o senhorio de Cristo domina os corações dos homens. E aí tem uma responsabilidade para você também. Porque a semente do Evangelho tem que dominar o seu coração. O Evangelho, o reino de Deus, tem que dominar o seu coração. E o seu coração deve estar submisso ao senhorio de Cristo. Por isso, ore diariamente para que o seu coração seja cada vez mais submisso ao senhorio de Cristo. Que o seu coração seja um coração do reino. Que o seu coração seja um coração submisso ao Rei e Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, o reino é universal e ele se espalha por todos os cantos. Lembre da sua responsabilidade missionária, da sua responsabilidade com a missão mundial, de orar pelos missionários, de contribuir para que o Evangelho seja divulgado. Talvez você não tenha noção do que o simples ato de dar ofertas ou contribuir com seus dízimos possa estar fazendo. Não sei se você tem conhecimento, mas há uma decisão do Supremo Concílio da nossa igreja de que 52% de todo o dízimo arrecadado é destinado à obra missionária. 52% do dízimo enviado ao Supremo Concílio é destinado à obra missionária. E nós trabalhamos através da Junta Missionária, da Junta de Missões Nacionais, trabalhamos através da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, trabalhamos através do PMC, que é o Plano Missionário Corporativo, que plantou essa congregação que você agora está. Nós somos parte do trabalho missionário da IPB. A IPB investe nesse trabalho missionário aqui, começando uma igreja nova. E desse mesmo modo, em outros lugares do mundo. E você tem que se sentir responsável como agente do reino, de contribuir e de orar para que o reino de Deus se expanda por toda a terra. Contribuir para a obra missionária. Você precisa ter esse compromisso. O reino de Deus, ele avança por meios frágeis. E o reino de Deus vai tomando forma, ganhando proporções que nós nem conseguimos imaginar. Ele cresce por si só. Lembra da história da boa velhinha e da semente de girassol? Muitos riram dela e disseram: qual o impacto, qual a importância de plantar uma semente de girassol num cantinho esquecido da estação de trem? A história conta que a estação de trem foi fechada. Acabou-se a movimentação de trem naquela região e então ela foi isolada pela prefeitura. E as crianças saltavam a cerca da estação para brincar no quintal, para brincar dentro da estação e numa área de terreno que tinha atrás da estação. E então eles brincavam de jogar coisas um no outro, e então um viu uma flor de girassol gigante, um único girassol, num cantinho esquecido da estação. Ele vai lá e tem uma ideia: vamos pegar a flor e vamos brincar de jogar semente um no outro.
e eles correm para o campo e começam a jogar semente um do outro. E a brincadeira deles aquele dia foi jogar semente um do outro. Passou o tempo, a prefeitura resolveu reformar a estação e transformar a estação num centro cultural para a cidade. E à medida que eles iam abrindo e foram vistoriar o quintal, descobriram um campo de girassóis atrás da estação. Lindo! Que passou a fazer parte do roteiro de visitação do centro cultural da cidade. O campo de girassóis da estação de trem. Começou com uma semente de uma velhinha caduca que teve a brilhante ideia de plantar uma semente de girassol num canto esquecido da estação. Prosseguiu com crianças que, brincando, jogaram sementes para todo lado. E Deus fez o resto. Mandou a chuva, o solo fértil, Deus fez a semente germinar, nasceram muitos girassóis e se tornou ali um campo de girassóis, dentro da cidade, no centro da cidade, atrás da estação. Por isso eu disse que essa figura ilustra bem o reino de Deus. Talvez aquela velhinha nunca tenha sabido o impacto que ela causou na cidade. Não se sabe o que aconteceu, se ela morreu ou se chegou a ver o campo de girassol, mas uma velhinha que plantou uma semente transformou um local da cidade inóspito, sem utilidade, num belo campo de girassóis que passou a ser visitado pela comunidade daquela cidade. O reino de Deus é assim. Você não sabe como o reino de Deus vai propagar. Talvez você esteja plantando, semeando, orando para que a semente brote e você não veja os sinais. Mas como disse John Piper, seja paciente com a obra de Deus. O reino de Deus está crescendo mesmo quando você não consegue ver. O reino de Deus prospera mesmo quando nós não percebemos o seu crescimento. Lembra do que Paulo diz? 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Apenas sejamos fiéis na nossa tarefa de semear a semente do reino. Por isso, peguemos a nossa semente, saiamos pelo mundo, espalhando a semente do Evangelho por todos os lados. Prossigamos pelo Rei e pelo Reino, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus.